Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos começando mais um momento especial da nossa igreja, né? Um momento ímpar, um momento fantástico. Às noites vocês estavam prestigiando o culto de celebração, mas agora nós estamos passando para o nosso IDV, começando com um tema que é sobre a criação do homem, o homem, né? A doutrina do homem, antropologia. E eu estou tendo o privilégio, fui convidado pelo pastor Silveira para trazer a abertura no nosso IDV, com esse privilégio aqui, trabalhando sobre o homem, porque Deus criou o homem. São os temas que nós vamos trabalhar isso aqui hoje com vocês. Como Deus nos fez semelhante a Ele, que semelhança é essa? E por fim, o terceiro ponto que eu quero tentar fazer o mais sucinta e o mais agradável possível é como podemos agradar a Deus depois dele ter nos formado, mesmo caído, mas queremos agradar. Esse primeiro slide que vocês estão presenciando aí, eu quis colocar esse slide para que vocês pudessem entender essa questão do homem, né? Como Michelangelo imaginou a criação do homem pintando a Capela da Sistina aí durante 8 anos, pintando o teto dessa capela, né, lá em Roma. Quem tem o privilégio de ir lá em Roma vai ver isso aí, diz que é belíssimo. Então tem isso aí, o próprio Deus formando o homem. Num outro slide, uma outra parte do slide, a gente vai ver aí o homem vitruviano, né? Vitruviano, isso mesmo, Vitruviano, o homem de um desenho ícone feito por Leonardo da Vinci, o homem perfeito, o homem clássico, o equilíbrio, a beleza da harmonia e da perfeição das proporções do corpo humano. Então, tanto Leonardo da Vinci quanto Michelangelo, ele tinha uma imaginação de algo perfeito, que houve uma criação, né? Então, houve uma criação, principalmente Michelangelo, né, instruído pela igreja, ele teve essa visão aí. Então, nós queremos imaginar aqui com vocês qual é a nossa visão em relação à criação do homem. Qual é a nossa visão? O que é que nós pensamos? Às vezes nós aceitamos o Senhor Jesus, graças a Deus, vivenciamos essa realidade de estar com Jesus no nosso íntimo, vivenciamos igreja, passamos muitas vezes pela escola dominical, vários estudos das escolas bíblicas, mas ficamos, quando a gente vai para a faculdade, vem a perturbação que o homem não foi criado por Deus. E aí vem aquela dor no coração, toda uma teologia que a gente trabalhou algum tempo atrás, vem de uma forma diferenciada, de um negócio crítico na nossa mente. E aí nós vamos trabalhar nessa pandemia, longe de estarmos como comunidade em Cristo Jesus junto, mas vamos estar trabalhando aqui em vídeo, até em videoconferência, em vídeo batendo um papo aqui com vocês. Então, Deus abençoe vocês nesse início desse tema. E eu quero trabalhar com vocês no início desse tema, quem criou o homem, porque Deus criou o homem, que é o nosso próximo slide aí, como vocês estão vendo. Porque Deus nos criou. Qual a finalidade dele ter nos criado? Alguns estudiosos, filósofos, melhor dizendo, diz que Deus criou o homem simplesmente pela uma necessidade de conversar. Ele se sentia só no céu. Além de ele ter criado todo o céu, os anjos, tudo aquilo ali, mas ele sentiu a necessidade de conversar, que é um erro. Eu não vejo por isso aí, certo? Então, Deus criou o homem. Quem criou o homem? Por que Deus criou o homem? Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 6 e versículo 7, diz algo fantástico. Lá em Isaías, você que está com as escrituras abertas aí, que eu acredito que você esteja, se não, o slide está aí, certo? Está aí com você aí, falando do Isaías, que ele diz o seguinte, ele diz assim, direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha, de longe traga os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas.
todos o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Essa é a grande realidade de Deus, porque Deus criou o homem para a glória dele. Simplesmente para isso, uma melhor resposta. Porque Deus criou o homem para a glória dele. Porque ele é o Senhor de tudo. Porque ele vivenciou toda a realidade. Porque ele nos conhece perfeitamente, né? Porque ele tem um dom da vida. Essa é a realidade. Deus criou o homem por sua vontade, né? Por sua vontade. Não foi vontade de A e de B, foi a sua vontade. Sua vontade. Que Deus criou o homem. O homem foi criado por Deus, porque ele quis criá-lo. Deus não criou o homem por necessidade ou por algo que alguém o influenciou. Lá em Atos 17, versículo 24 e versículo 25, principalmente o 25, diz o seguinte: nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então Deus, ele é o Senhor da vida, ele dá vida. O versículo 24 diz: todas as coisas foi feito por ele, existe sendo, por isso ele é o Senhor dos céus e Senhor da terra. Então quando ele refez, quando ele pensou na humanidade, ele já pensou de ser, eu vou ser o Senhor dele. Deus criou o homem para o adorarem, para o adorar. Olha só o que diz em Isaías. Olha só o que diz em Isaías, queridos. Isaías 40, versículo 13 e versículo 14. Diz o seguinte: quem criou, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do justo e lhes ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Então, Deus não foi influenciado por A, por B, por anjo ou por algo mais, porque Ele é o Senhor do pensamento, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, ninguém o incentivou a Ele criar eu e você, a raça humana. Ninguém, Ele mesmo. Ele é o Senhor da vida. Ele quis demonstrar essa realidade para mim e para você de uma forma extraordinária, né? De uma forma linda, de uma forma maravilhosa. Como diz aí, eu vou trabalhar agora com vocês lá no terceiro slide, que diz o seguinte: Deus criou o homem para a sua glória. Isso a gente viu nesses versículos anteriores aí. Deus criou o homem para a sua glória. Exclusivamente para a sua glória. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus criou o homem por seu próprio conselho, ele também diz que isso aconteceu para a sua glória. Romanos 11, 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pois ele é eternamente. Amém. Para ele, por ele e para ele são todas as coisas, todas as coisas. Então, tudo que ele fez, tudo que ele planejou, toda a realidade foi feita para ele. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que eu quero ler aqui para você na Escritura, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam trono, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então essa ideia que o homem é um ser que foi criado de uma aventura de uma ameba, de forma nenhuma. Há um ser superior que nos criou para uma realidade muito simples: conhecer o nosso Criador. O homem foi criado para ter plena comunhão com Deus. Você, meu amado, fomos criados para termos uma plena comunhão com Deus. Plena comunhão com Deus. Eu não fui criado para viver os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, a minha própria realidade, ou o que dá na minha telha ou na sua telha. Nós não fomos criados para essa realidade. É tanto que quando nós
Eu, você, ser humano, quando a gente vem um sentimento de alguma coisa, há um sentimento de culpa colocado por Deus, porque alguma coisa eu errei. Tem algo especial acima de mim que eu vou ter que prestar conta. Vou ter que prestar conta. Interessante que, uma vez um pastor estava dando um testemunho que foi visitar um colega que era ateu, e a mãe desse colega estava na UTI. Então ele foi visitar a mãe e no mesmo tempo visitou o colega que era ateu. E ele conversando com o ateu, disse, e o ateu, rapaz, eu não sei o que é que eu vou fazer, a minha mãe está já no fim das coisas, ainda bem que você está aqui. Ele disse, rapaz, graças a Deus que sua mãe está doente. Graças a Deus que sua mãe vai morrer. Graças a Deus, rapaz. Aí ele parou, o ateu parou, não quero dizer o nome da figura, o ateu parou e disse, rapaz, por que você está dizendo isso? Por que você está dizendo isso? Para de dizer isso. Ele disse, como? Deixa eu dizer, você não crê em Deus. Então qual é a diferença de eu falar e não falar? Então, queridos, há uma necessidade embutida no meu, no nosso, no coração de quem for, que tem algo especial além da nossa realidade, além da nossa mente. É o nosso Senhor, Deus soberano. Ele está muito além dessa realidade. Quando ele coloca essa necessidade de eu crer em algo, porque ele sabe que o homem precisa crer, precisa confiar. Precisa confiar em quem? Precisa confiar em alguma força, algo espiritual. Precisa confiar no Senhor. E aí cabe a mim, a você, meu irmão, aproveitar essa pandemia. Vamos aproveitar para entrar em contato com pessoas, ir para as sacadas dos nossos prédios, cantar louvores, porque agora hoje está todo mundo querendo ouvir música para louvar ao Senhor. Hoje está mais aberto o Evangelho. Pensa nisso. Você pode ser um grande canal na mão do Senhor. Você é um grande canal na mão do Senhor. Então Deus criou o homem para ter comunhão com Ele, se relacionar com Ele, vivenciar, saber quem Ele é. Que Deus amoroso é esse? Deus nos criou para termos comunhão através das Escrituras. Literalmente através das Escrituras. Porque eu só sei os conselhos do meu Senhor quando eu me debruço sobre a Bíblia. Quando eu me debruço sobre as Escrituras, aí é que eu venho entender o que Deus quer para a minha vida. Eu me lembro muitas vezes quando eu aceitei o Senhor Jesus, um dos livros que eu mais li, foram dois, o Evangelho de João e o segundo foi Colossenses. O livro de Colossenses, capítulo 3, fala do que eu era antes e do que eu sou agora, do capítulo 3. Não é? Então a gente começa a entender, puxa vida, eu era uma pessoa completamente distante do meu Senhor, longe da glória dEle, vivendo o meu bel prazer. Hoje, diz as Escrituras, que sou agora, e olha o que é que diz em Colossenses capítulo 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E como é que a gente pode viver essa palavra de Cristo? Lendo as Escrituras, lendo. É uma forma de eu e você conhecer a Deus. Habite ricamente em vós, abundantemente, lendo as Escrituras, instruindo, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão nos vossos corações. Por isso, meu querido, que eu, você, temos que nos aproximar do nosso Deus, lendo as Escrituras, vivenciando essa palavra, fazendo com que essa palavra encharque a minha alma, que precisa de Deus. Que entenda que no meio das dificuldades há um Deus soberano, íntegro, soberano, que me ama, que se relaciona comigo, que fala comigo através das Escrituras. Outra coisa, como é que eu posso ter plena comunhão com Deus? É orando. Além de ler as Escrituras, eu e você temos que orar ao Senhor, buscar a presença dEle, porque diz a Bíblia que do trono da graça é que sai a graça que nos atende. Já pensou nisso, querido? Do trono da graça é onde sai a graça que nos atende. Então, meu irmão, nós precisamos ter essa realidade de vivenciar esse querer de Deus, essa relação. Deus nos chamou, Deus nos criou para que venhamos a ter
conhecê-lo como Senhor e Salvador, Criador dos céus e da terra e tudo que nele há. Tudo que nele há. Deus é o Criador. Deus criou a mim, criou você, criou o ser humano, criou o homem para sentir essa necessidade de se aproximar de Deus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer que a Bíblia não é um livro caduco, muito pelo contrário, extremamente ativo e atual nos dias de hoje. Todos os assuntos que a gente queira, ou que a gente deseja, está nas Escrituras. Casamento, está nas Escrituras. Divórcio, está nas Escrituras. Problemas emocionais, está nas Escrituras. Problemas sociais, está nas Escrituras. Injustiça com a lei, está nas Escrituras. Tudo isso a gente vê nas Escrituras, extremamente atual. Leia e busca o Senhor. Busca o Senhor. Esse é o nosso Deus. E aí eu quero mostrar para vocês um outro slide que está aí apresentando para vocês, querido, de algo fantástico para a gente. Somos semelhantes a Deus. Em quê? Em quê? Que semelhança é essa? Que semelhança é essa que nós temos para com Deus? Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá em Gênesis capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que semelhança é essa? Que semelhança é essa? Uma coisa eu tenho certeza, que as minhas atitudes representam Deus. A minha e a sua atitude, queridos, pode representar Deus. Tem que representar Deus. Será essa semelhança? Uma coisa eu quero dizer para você no próximo slide aí, que você está vendo agora, que tem algo extremamente importante aí. Na teologia, a gente usa dois termos na teologia para os atributos de Deus. Dois termos para os atributos de Deus. Primeiro, a gente usa os atributos intransferíveis. Que atributo de Deus é esse? Atributos intransferíveis. Queridos, atributos intransferíveis que Deus, na sua imensa sabedoria, jamais vai compartilhar esse atributo. Que atributo é esse? Atributo de onipotência, atributo de onipresença, atributo de onisciência. Isso é dele, é intransferível, ele não transfere isso para ninguém. Isso é dele. E o outro atributo que a gente vê, que você está vendo aí nos slides, são os atributos comunicáveis de Deus. Esses atributos, queridos, são os atributos que nos faz ser semelhante a Ele, que Ele se comunicou com a gente. É o amor, atributo de amor, atributo de misericórdia, atributo de bondade, atributo de estar pronto a servir ao próximo. Esse atributo Deus compartilhou com a sua criatura que somos nós. Deus compartilhou isso. Então, em Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz, e vós, revestidos do novo homem que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, Deus compartilhou com a gente, sabe o quê? O conhecimento. Nós temos conhecimento porque Deus compartilhou. É por isso hoje que a nossa tecnologia está avançada, porque Ele deu conhecimento ao homem, para que o homem desenvolva esses conhecimentos. Em Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24, diz, e vos revestisse no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Outro atributo que Deus compartilha, sua justiça, sua retidão, sua verdade, são os atributos que Ele compartilhou conosco. Isso eu posso dizer que é a imagem de Deus refletida em mim. Quando eu coloco verdade na minha vida, como diz a Escritura, aquele que aceitou Jesus, não mintais, uma vez que vos despistes do velho homem que se renova para o novo. Então eu não tenho mais que mentir. Eu tenho que agora usar o atributo que Deus colocou em mim, que é dizer a verdade, unicamente a verdade. Né? Em Eclesiástico, fantástico isso aí, Eclesiástico capítulo 7, versículo 29 diz, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas infelizmente, ele se meteu em muitas o quê? Astúcias. Essa foi o nosso grande erro, dar ouvido à voz do inimigo dos atributos de Deus.
o inimigo, né? Demos ouvido a esse inimigo e muitas vezes manchamos esses atributos comunicáveis de Deus, verdade, santidade, né? Amor. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e conforme a sua semelhança. Certamente essa semelhança ela não é física, filhos, pois Deus ele é espírito. O homem é um ser moral e espiritual. Então o Senhor lhe deu uma consciência, uma espécie de tribunal interior com o qual ele pode julgar o que é certo e o que é errado. Isso aí já vem desde de pequenininho, essa consciência que Deus, esse tribunal interno que Deus colocou em nós. O homem é o único ser capaz de se relacionar-se com o seu Criador de forma inteligente, porque Ele nos atribuiu essa inteligência para nós. Somos, queridos, a obra de Deus. Somos a coroa da criação de Deus. Somos a origem, a nossa origem, ela é divina. A nossa origem não é gerada de uma ameba, não, filhos. Nossa origem, ela é divina. Nosso destino é a glória. Fomos criados para glorificar a Deus para sempre. Fomos criados para glorificar a Deus para sempre. Essa é a nossa realidade, filho. Então, Deus criou o homem, porque Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Como Deus fez essa semelhança entre mim e ele? Essa semelhança eu atribuo aos atributos comunicáveis de Deus. Isso é semelhança, comunicáveis de Deus. Não é que eu me pareço com o Senhor, de forma nenhuma, nós não parecemos, a não ser pelos atributos comunicáveis, através do amor, através da sapiência que Ele colocou em cada um de nós, através da misericórdia que Ele atribuiu a cada um de nós. E quando nós aplicamos isso na nossa vida pessoal, aí sim, tanto eu quanto os amados irmãos viemos a parecer com Deus, a nos identificar com o nosso Criador. Aí o próximo slide eu quero dizer para você, meu filho, como poderemos agora, depois que eu entendi que Deus me criou, depois que eu entendi que Deus nos fez semelhante a Ele através dos seus atributos colocados em nós, e aí eu faço essa pergunta, como nós podemos agradar a esse Deus? Depois que eu tive essa dimensão dessa ideia, quem eu sou, quem é o meu Criador, que imagem eu tenho dele, como ele desenvolveu isso em mim, agora podemos agradar a ele. Essa é a prática. E eu quero que essa semana vocês comecem a entender essa prática com vocês. Eu quero que essa seja a prática de vida durante toda essa semana. Nós estamos no domingo pela manhã, nós vamos vivenciar domingo, segunda, terça, quarta, até o próximo domingo, que vai dar continuidade a esse estudo sobre antropologia, doutrina do homem, mas eu quero que você tenha isso como prática na sua vida pessoal, em nome de Jesus. Primeiro, são 6 práticas que eu coloquei aqui para os amados. Como agradar a Deus? A Bíblia diz que é através da fé. Eu posso agradar a Deus através da fé, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, eu não posso ser crente. Eu não posso vivenciar o mundo de igreja sem fé. Porque a fé é que me faz com que eu venha entender a criação que Deus fez na minha vida, o zelo que Ele tem por mim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já amanheceu hoje e agradeceu a Ele pelo dom da vida? Pelo ar que Ele tem dado para você? Hoje a gente vê nos hospitais o coronavírus arrancando o ar das pessoas, eliminando o ar das pessoas, e pessoas socorrendo, tentando ir para os respiradores, lutando para ter momento de ar. E nós amanhecemos hoje e Deus nos deu oxigênio. Você já agradeceu por isso, meu irmão? Agradeceu pelo seu pulmão? Sem fé, queridos, é impossível agradar o nosso Deus. Impossível. Então isso é uma da realidade de eu agradar ao meu Senhor. E outro, queridos, eu quero abrir lá em Salmo 51,
No Salmo 51, filhinhos, ele fala o seguinte: como agradar a Deus? Como eu devo agradar a Deus? Que é a segunda aplicação. Ter um coração que? Quebrantado. Coração quebrantado. Olha só o que diz o Salmo 51, 17. Sacrifício agradável a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Coração compungido e contrito. Deus não despreza, diz o restante do versículo. Precisamos agradar a Deus, filho. Olha essa realidade. Precisamos agradar a Deus, filho. Olha essa vida, essa realidade. Que nós temos que ter um coração quebrantado. Chega de ser gente com coração de orgulho, altivez de espírito. Não. Isso pertence ao Senhor. Ele é grandioso. Mas mesmo assim, na sua grandiosidade, ele não tem altivez de espírito. Ele é simples, ele é humilde. É tanto que se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós. Sentiu na pele o sofrimento do homem. Então, precisamos ter um coração quebrantado. Terceira aplicação. Como eu posso agradar a Deus? Terceira aplicação, está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 16. Olha só o que é que diz Hebreus 13, 16. Eu vou ler aqui das escrituras aqui para você. Eu sei que você está me acompanhando também. Eu sei que você está me acompanhando. Mas olha aqui, o que é que diz Hebreus 13, versículo 16. Não negligencie igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz, que se chama amor. Eu tenho amor pelo próximo. Sabe de uma coisa, queridos? E é isso que a IBCJ faz, arrecadando alimentos para distribuir para cada pessoa, querido. Aqueles que estão necessitados. Às vezes o nosso coração tem vergonha de dizer, eu estou precisando. Mas a igreja que é sensível ao Senhor, em meio à pandemia, seja ela dentro ou fora da pandemia, seja onde for, está contribuindo para vivenciar. E se você vê um vizinho teu, alguém conhecido que passa por necessidade, irmãos, seja favorável, ame-o profundamente, ame-o, porque isso agrada ao Senhor, como diz esse versículo aqui, versículo 16, não negligencie igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Isso agrada ao Senhor, E a outra coisa, a quarta, que fala como podemos agradar a Deus, a oração do entendimento. Se lembra dessa oração? Lá de 1 Reis, capítulo 3, versículo 10. Quando Deus colocou Salomão como rei depois da morte de Davi. O que foi que ele pediu a Deus? Novo, sem experiência de reinar. O que foi que ele pediu a Deus? Sabedoria para poder reinar. Ele disse, Senhor, uma coisa eu te peço sabedoria, Deus, para poder julgar os fracos, para poder julgar a quem precisa. Eu preciso, Senhor Deus, de sabedoria. E foi isso que Deus deu para ele. E sabe de uma coisa, querido? Isso agrada a Deus. Porque a sabedoria, ele vem do trono da graça. Vem da graça do Senhor. Precisamos de pedir sabedoria. Sabedoria de como agir nesses momentos aqui. Sabedoria de como vivenciamos quando nós voltarmos dessa pandemia, nos reunirmos como povo cristão. Mas mais sábio ainda, queridos, é estarmos junto com a nossa família, juntos, todos os dias, orando ao Senhor, lendo as Escrituras, orando pelo país, orando uns pelos outros, orando pelos médicos que estão à frente dessa batalha também. Isso é pedir sabedoria. Isso agrada ao Senhor, porque em 1 Reis diz que Deus se agradou desse pedido, se agradou da sabedoria. A quinta coisa que agrada a Deus, para você, meu jovem, que está me ouvindo aí, para você, meu jovem, é a obediência aos pais. Colossenses 3:20, olha o que diz Colossenses 3:20. Filhos, em tudo
obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grado diante do Senhor. Grado diante do Senhor. E muitas vezes isso tem sido quebrado diante das famílias. Filho destruindo os lares porque não querem mais obedecer. Doido que completa os seus 18 anos ou 21 anos de idade para ser, tentando ser o dono do seu nariz e comete pecados absurdos, comete distanciamento das famílias. Família sendo quebrada por falta de obediência. Então, meu querido, se você está me vendo hoje, jovem, obedeça a seu pai. Ele não é um quadrado, não. Ele é nível de sabedoria que passou pela sua idade, vivenciou as realidades da sua idade. Períodos diferentes, mas os pecados são os mesmos, querido. Períodos diferentes, anos diferentes, mas os pecados são os mesmos. Então, obedeça. Filhos, querem ser homens honrados e que dure anos na terra, obedeça aos pais. Essa é a quinta forma prática para a gente. E a última forma, que é a quinta, que é a sexta, como agradar a Deus? Temor a Deus. Está lá em Salmo 147, versículo 10 ao versículo 11. Temor a Deus. Temor a Deus não é eu ter medo dele. Não é eu vê-lo como uma pessoa distante e eu tenho que ter medo dele. Temor a Deus é respeitá-lo profundamente. Olha o que é que diz o Salmo 147, versículo 10 e versículo 11. Feras e gados, répteis, e voláteis, reis da terra, e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, honrem ao Senhor. Salmo 147, verso 10 e 11. Eu vou ler aqui porque eu peguei o Salmo 148. Olha, eu queria saber se vocês estavam espertos aí com as escrituras abertas. Salmo 147, 10 e 11. Não fez caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos dos guerreiros. Agrada-se o Senhor dos que o temem. Agrada-se o Senhor dos que o temem. Não por força bruta, não porque o que eu tenho, mas pelo que o Senhor é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Então, queridos, essa é a aplicação que eu quero dizer para vocês. Essas 5 aplicações, 6 aplicações na realidade, que eu estou deixando para vocês durante toda essa semana. Toda essa semana. Como eu posso agradar o Senhor? Através da fé, coração quebrantado, amar a Deus, amar ao próximo, estar disposto a servir ao próximo, me dedicar ao máximo por esse próximo, ter um coração quebrantado, vivenciar o quebrantamento das Escrituras, ser obediente aos pais, ser extremamente obediente aos pais e temer a Deus. Temer a Deus. Que Deus te abençoe profundamente, porque o único propósito de Deus nos criar, filhos, foi para a gente adorá-lo. Não simplesmente viver, até porque nós somos peregrinos aqui na terra. Peregrinos. Estamos passando. A nossa grande vida vai ser lá na glória. Grande vida, agradecendo a Ele, vivenciando, dizer muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez por mim, pelos teus livramentos que muitas vezes a gente não consegue entender, ou não vimos, ou não conseguimos ver, porque são espirituais. Filhinhos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que aplique essas verdades no seu coração, dando início ao nosso IDV, doutrina do homem. Quem? Porque Deus nos criou, somos semelhantes a Ele, e como podemos agradar a Ele. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, em nome de Cristo, abençoa, Senhor Deus, cada um que está assistindo agora, opera na vida deles e faça com que essas práticas possam ser realidades em nome de Jesus. Amém e amém.